Vamos fazer uma reflexão em Atos capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda na entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Irmão, nesse texto, a gente observa uma obra de perseguição ao povo cristão. O cristianismo estava sendo plantado, implantado, era novo, era um processo de muita resistência, os judeus não estavam gostando, havia uma série de perseguições, e um líder chamado Herodes resolveu agradar o povo judeu e prendeu Tiago, que era um dos apóstolos. E logo que o prendeu, o matou à espada. E o povo judeu gostou. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o povo cristão acordou, digamos, despertou. E muitas vezes é necessário um aperto, uma situação adversa para que o povo acorde. Logo em seguida, este rei Herodes resolveu prender Pedro e iria fazer da mesma forma, da mesma maneira. Porém, antes disso, resolveu detê-lo, apresentar um julgamento já forjado e condená-lo. Mas a diferença está no versículo 5. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Agora a igreja acordou, porque você não vai ver em lugar nenhum, nem houve anúncio de que a igreja orou pela vida de Tiago. Não foi anunciado isso. Mas parece que a igreja acordou e percebeu que a intercessão é exatamente o que resgata os seus queridos e liberta aqueles que estão sendo oprimidos. Aqui a igreja começou a orar e orar intensamente. A obra veio em seguida, porque na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, o anjo visitou Pedro e o libertou do cárcere, libertou das algemas e o levou para fora daquele lugar. E o próprio Pedro ficou como que assustado ou titubeando, porque era algo impressionante. E um pouco na frente, quando o anjo já o deixou fora de todo o risco, Pedro, caindo em si, disse:
tem dúvida, o Senhor enviou o seu anjo e o libertou das mãos de Herodes. Mas eu quero enfatizar que esta obra foi feita também porque a igreja estava orando pelo seu querido. A igreja estava intercedendo, suplicando ao Deus vivo uma obra de libertação para Pedro. E assim chega um aprendizado para todos nós, irmãos. Muitos dos nossos estão convalescendo, estão em situação adversa, ou foram presos erradamente, injustamente, eu falo, porque sei que é assim. Muitos são presos por justa causa e outros não. Mas nós temos que interceder por esses. E o próprio apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de visitar as pessoas nas cadeias. Assim, irmãos, não só Pedro, como muitos milhares surgiram em seguida, e a igreja começou a perceber a sua responsabilidade de interceder pelos seus queridos, feridos, adoecidos, enfraquecidos, aqueles que estão titubeando. A oração é o fundamento. Então estejamos atentos a esta marca. Precisamos continuamente andar em oração para que a obra do Altíssimo se complete em cada um de nós e o nome de Cristo Jesus seja exaltado. Que Deus assim nos desperte e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.